A maioria das pessoas não falha por falta de esforço. Elas falham por desperdiçar o esforço no lugar errado. Trabalham duro, mas sem direção. Correm, mas não sabem para onde. E quando percebem, estão exaustas, frustradas e no mesmo ponto em que começaram. Mas por que isso acontece? Porque confundimos foco com ocupação. Achamos que estar ocupado é o mesmo que estar progredindo, e é aí que começamos a perder. A verdade é simples e brutal. O foco não é sobre fazer mais. É sobre eliminar tudo o que não serve ao seu propósito. Pense nisso. Existem pessoas que parecem mover montanhas com menos tempo, menos recursos e menos energia do que você. Elas não são super-humanas. Elas apenas direcionam o foco como um laser e transformam energia em resultado. E enquanto a maioria tenta abraçar o mundo, elas aprendem a dizer não. Não para as distrações. Não para as urgências dos outros. Não para o ruído que tenta roubar a atenção do que realmente importa. O foco verdadeiro é uma força invisível. Você não o vê, mas sente o impacto dele em cada decisão, em cada conquista, em cada resultado que parece de outro nível. Neste vídeo, você vai descobrir a regra de ouro, o princípio que separa quem apenas tenta de quem realmente transforma o foco em resultado concreto. Mas antes de revelá-la, precisamos entender por que o foco se tornou tão escasso e como o mundo moderno está treinando seu cérebro para desperdiçá-lo sem perceber. Vivemos em uma era que glorifica o trabalhar duro. O discurso é sempre o mesmo: acorde cedo, durma tarde, nunca pare, esteja sempre produzindo. Mas e se esse fosse o maior mito da produtividade moderna? Pense em quantas pessoas você conhece que vivem ocupadas, sempre correndo, sempre com 1000 tarefas, e mesmo assim não saem do lugar. Elas confundem movimento com progresso. Estão sempre em ação, mas raramente em direção ao que realmente importa. Imagine alguém que trabalha 12 horas por dia, responde a cada notificação no mesmo instante, pula de tarefa em tarefa, e termina o dia com a sensação de ter feito muito, mas realizado pouco. Esse é o retrato da maioria. O esforço está lá. A intenção também. Mas o resultado não aparece, porque o foco está fragmentado. O foco verdadeiro não é uma questão de tempo, é uma questão de energia mental. Você pode ter 10 horas disponíveis, mas se a sua mente estiver dispersa, seu resultado será o mesmo de quem trabalhou apenas 1 hora, e ainda saiu frustrado. Foco é direção. E quando você gasta sua atenção em tudo, não sobra nada para o que realmente conta. Então a pergunta é: você está realmente focado ou apenas ocupado? Essa diferença é o divisor de águas entre quem se mantém preso em ciclos de esforço e quem avança para resultados exponenciais. E para entender como isso acontece, precisamos olhar para dentro, para o campo de batalha silencioso onde tudo começa: o seu cérebro. Seu maior inimigo não é a falta de tempo. É o seu próprio cérebro. Ele foi programado, durante milhares de anos, para buscar uma coisa: sobrevivência, não realização. E, por isso, ele é viciado em novidade, prazer imediato e distração. A cada notificação, a cada novo vídeo, a cada aba aberta no navegador, ele recebe uma pequena dose de dopamina, o mesmo neurotransmissor que te faz sentir bem quando alcança uma meta importante. O problema é que o cérebro não diferencia o que é importante do que é irrelevante. Uma mensagem no celular e uma conquista profissional produzem o mesmo estímulo químico. E quando o prazer se torna mais acessível nas pequenas distrações, o foco começa a se dissolver. A multitarefa, que muitos ainda acreditam ser um sinal de produtividade, é, na verdade, um sequestro da sua atenção. Cada vez que você muda de tarefa, o cérebro perde segundos preciosos para se reorientar. E ao longo do dia, esses segundos se transformam em horas de desperdício cognitivo. Por isso, o foco é uma prática contraintuitiva. Exige resistência, exige intenção, exige que você lute contra a própria natureza impulsiva da mente. Dominar o foco é literalmente treinar o cérebro para desejar menos estímulo e mais profundidade. Crie barreiras. Desative notificações, silencie o barulho, escolha seus momentos de desconexão. Foco não nasce do acaso, ele é protegido por design. E só quando você entende isso, percebe a verdade: controlar o foco é controlar o resultado. Mas há um segredo ainda mais poderoso:
uma regra simples que define quem vence esse jogo de distrações. Aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Foco não é sobre o que você escolhe fazer, é sobre o que você escolhe ignorar. Essa é a regra de ouro. Simples, direta, inconveniente, porque ela exige uma coisa que quase ninguém quer encarar: renúncia. Todo foco verdadeiro é, antes de tudo, um ato de eliminação. Steve Jobs dizia que a inovação da Apple não veio apenas de dizer sim às ideias certas, mas de dizer não a centenas de boas ideias que não eram essenciais. Warren Buffett chama isso de o poder da lista de exclusão, escolher uma ou duas prioridades e ignorar o resto. O sucesso não é uma soma. É uma filtragem. Quanto mais você remove o que é superficial, mais espaço abre para o que é significativo. E o foco nasce exatamente nesse espaço vazio, no silêncio entre as distrações. Mas é aqui que muitos travam. Porque dizer não machuca o ego. Faz parecer que estamos perdendo oportunidades. Mas, na verdade, estamos apenas escolhendo a oportunidade certa. Foco é renúncia com propósito. É escolher o essencial e deixar o resto ir, com coragem e consciência. E quando você domina essa arte, algo muda. Você deixa de reagir ao mundo e passa a criar o seu próprio ritmo. Agora pense com sinceridade. O que você ainda precisa eliminar para liberar o poder do seu foco? Foco sem direção é só esforço desperdiçado. É como remar com força, mas em círculos. E é por isso que tanta gente, mesmo com boa intenção, acaba presa no mesmo lugar. Elas têm energia, mas não têm clareza. Clareza é o mapa que transforma foco em resultado. Sem ela, você se perde em meio às urgências, aos imprevistos, às tarefas que parecem importantes, mas que, no fundo, não movem nada. Então aqui vai uma regra simples e poderosa para alinhar o foco à execução, a regra dos 3 resultados semanais. Funciona assim: toda semana, antes de começar, você define apenas 3 resultados que realmente farão diferença nos seus próximos passos. 3 avanços concretos que, se concluídos, já tornarão a semana valiosa. Nada mais. Sem listas infinitas, sem metas inalcançáveis, sem pressão desnecessária. Esses 3 resultados se tornam o seu farol. Tudo o que não contribui para eles é ruído, e deve ser cortado, delegado ou adiado. Quando você direciona o foco dessa forma, o progresso se torna mensurável. E o progresso visível cria um ciclo poderoso. Foco leva a resultado, que leva a motivação e gera mais foco. Pare agora por um instante e reflita. Quais são os 3 resultados que realmente importam nesta sua semana? Anote. Proteja-os como se fossem seu investimento mais precioso, porque eles são. E quando você aprende a proteger o que importa, o foco deixa de ser esforço e se torna identidade. Mas para sustentar isso, é preciso vencer algo ainda mais profundo: a batalha mental. O foco começa na mente e morre nela. Você pode ter as melhores técnicas, os aplicativos mais modernos, o ambiente perfeito, mas se a sua mente estiver fragmentada, o foco não sobrevive. Pense em quantas vezes você começou algo com entusiasmo e, dias depois, perdeu o ritmo. Não foi falta de capacidade. Foi falta de energia emocional sustentada. Porque manter o foco exige mais do que disciplina, exige clareza emocional sobre o porquê. Houve um tempo em que eu acreditava que foco era apenas uma questão de organização. Mas o que realmente muda o jogo é a identidade. Você não se torna uma pessoa focada porque tenta ser produtivo. Você se torna uma pessoa focada quando passa a acreditar que proteger sua atenção é um ato de respeito próprio. As pessoas que mais conquistam não são as que têm mais tempo. São as que têm uma relação madura com o próprio foco. Elas entendem que cada sim mal dado é uma traição silenciosa ao próprio propósito. E aqui está o paradoxo. Muitos perdem o foco não por distração externa, mas por medo interno, medo de perder oportunidades, de dizer não, de parecer ineficiente. Mas quem tenta fazer tudo acaba não deixando marca em nada. Então pergunte a si mesmo: você está buscando tudo ou construindo algo? Porque a mente que quer tudo é dispersa. Mas a mente que escolhe um caminho se torna imparável. A verdadeira produtividade não está em fazer mais. Está em fazer menos e melhor. Mas para isso, é preciso coragem para simplificar. Simplificar não é empobrecer sua rotina,
é refinar o que realmente importa. É escolher qualidade em vez de quantidade. Profundidade em vez de velocidade. Comece pequeno. Pegue um papel e escreva tudo o que ocupa seu tempo na semana. Agora circule apenas as atividades que realmente movem a agulha, aquelas que aproximam você dos seus 3 resultados principais. Tudo o que sobrar é distração disfarçada de produtividade. E aqui entra a regra 80-20 revisitada. 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. O problema é que a maioria das pessoas gasta 80% do tempo nos 20% que não importam. Para inverter isso, pratique o que eu chamo de não negociável diário, uma ação essencial que, se cumprida, já faz o dia valer a pena. Pode ser um treino, uma leitura estratégica, um bloco de trabalho profundo. O importante é que seja simples, consistente e alinhado ao seu propósito. Porque foco é rotina, não evento. E quando você constrói uma rotina minimalista e intencional, cria espaço mental para pensar, criar e decidir com clareza. Experimente isso por 7 dias. Elimine o supérfluo. Proteja o essencial. Você vai perceber algo extraordinário. O progresso se torna inevitável. E é nesse ponto que o foco deixa de ser apenas um esforço e se transforma em resultado tangível, visível, mensurável, real. Algo mágico acontece quando o foco se transforma em ação consistente. Você começa a ver o ciclo completo se formar. Foco, ação, resultado, confiança, mais foco. No início, parece pequeno. Você cumpre uma tarefa com mais atenção. Consegue manter a mente presente por mais tempo. Começa a perceber progresso onde antes só via dispersão. E, de repente, aquilo que era uma luta diária começa a se tornar natural. O foco deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Você não está mais tentando se concentrar, você simplesmente é alguém que faz o que disse que faria. Esse é o ponto de virada. O momento em que você percebe que resultado não é sorte, nem talento, nem circunstância. É consequência. Resultado é o eco do foco, e o eco sempre volta mais forte. Pense nas pessoas que você admira. Não são as mais rápidas, nem as mais ocupadas. São as mais consistentes. Aquelas que repetem o essencial todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Porque o verdadeiro foco é silencioso. Ele não busca aplausos, busca progresso. E o progresso é o que, no fim das contas, constrói confiança. Confiança em quem você está se tornando. Confiança em que o caminho está funcionando. Confiança de que vale a pena seguir. Quando o foco vira parte da sua natureza, os resultados deixam de ser um acaso e passam a ser apenas uma consequência inevitável. No fim, tudo se resume a uma escolha. Não uma escolha grandiosa, dramática, cinematográfica, mas uma escolha silenciosa, feita todos os dias, quando ninguém está vendo. A escolha entre continuar reagindo ao mundo ou começar a criar o seu próprio ritmo. Entre desperdiçar foco com o que é urgente ou investir foco no que é importante. Entre ser movido pelas distrações ou mover-se pela intenção. A vida não muda quando você aprende algo novo. Ela muda quando você decide aplicar o que já sabe, com consistência. E essa decisão acontece no exato momento em que você escolhe proteger o seu foco como o ativo mais valioso que possui. Porque é ele que constrói tudo o que você deseja: liberdade, dinheiro, tempo, paz, propósito. Tudo começa da mesma fonte, a sua capacidade de manter atenção no que importa. Então, agora que você entendeu a regra de ouro, agora que sabe que foco é dizer não e que dizer não é escolher o que realmente te faz crescer, eu te deixo com uma reflexão, simples, mas definitiva. Se o seu foco de hoje vai definir o seu futuro, o que exatamente você está escolhendo alimentar?